Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal, já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. E fica ligado que vem por aí jogos das seleções, então você, mesmo sem Copa do Brasil, sem Campeonato Brasileiro, não vai deixar de apostar lá na KTO. O link tá aqui no primeiro comentário, um comentário fixado para você fazer o seu cadastro e utilizar o cupom Camisa12. KTO.com, só para maiores de 18 anos. É o segundo pós-jogo que eu gravo. Eu tô tão bem-humorado com a vitória do Galo que não tô nem pé da vida hoje. Por quê? O microfone descarregou. E aí eu tive que gravar o pós-jogo porque eu percebi que metade dele estava mudo da outra vez. Tá bom, comprei outro microfone, gastei 1.500 conto no microfone. Vamos falar de Galo e Grêmio. Galera, que adrenalina, assim, acho que em 20 minutos você tinha que ter um react de todos os atleticanos espalhados pelo mundo, sabe? No interior de Minas, na capital, os novos velhos, uma mulher, morando em outro país. E seria sensacional se você pegasse as reações das pessoas em momentos cruciais do jogo. O Grêmio abrindo 2-0 com 1 a menos, as substituições, o Kardec no lugar do Scarpa e principalmente a virada que nos leva para o paraíso com um combo de adrenalina aqui, uma injeção de adrenalina 220 total aqui. O fim de semana salva melhor a semana, né? A semana vai ficar muito gostosa, realmente. Eu tenho as brincadeiras lá com as coincidências de 2013. É legal que as pessoas mais amarguradas, as pessoas mais ranzinhas, tristes, não gostam dessa brincadeira. Eu gosto muito de viver a vida com leveza e algo que me diverte. Eu toco isso pra frente e faço de uma maneira muito legal. E o Galo não ganhava no Sul desde 2013. Aliás, Vargas estava nesse jogo, era atacante do Grêmio. Renato Gaúcho era o técnico do Grêmio. A gente enfrentou o São Paulo na semana. O Vitor estava no estádio nas duas ocasiões também. É muito raro a gente ganhar do Grêmio lá. Um amigo me soprou aqui que nós ganhamos 4 vezes até hoje, né? Hoje foi a quinta. Uma na década de 80, 1998, 12, 13 e 2024 também. Ao contrário de São Paulo e Fluminense, que eu trouxe números que são clubes em que o Galo tem um bom retrospecto. O Grêmio não. O Grêmio vem de vez em quando incomodando o Galo aqui em Minas Gerais e lá tem sido um parto ganhar do Grêmio, né? Você curte essas brincadeiras de 2013? O que você acha? Já são 107 coincidências, hein? Nós teremos trecho do pós-jogo com o copo meio cheio e teremos o copo de uma cornetadinha bem pesada também. O fato é que a gente foi para a partida sem Hulk e Paulinho. Se você pegar de 2022 para cá, no Brasil, duplas de ataque e os números de Hulk e Paulinho, você vai entender o tamanho desse desfalque. Quando o Galo estava perdendo, eu cheguei a comentar, olha, se fosse com Hulk e Paulinho, eu acreditava, mas hoje será muito difícil, porque não pelas peças que estavam em campo, é mais pela ausência desses dois caras que têm números impressionantes. O Hulk e Paulinho, realmente eles colecionam assistências, eu monitoro tudo por década de gols e assistências de jogadores. O Paulinho tinha tudo para ser uma liderança assustadora na década, só que ele compete com o extraterrestre Hulk. E aí você ainda tem, e eu preciso desenhar nesse momento para que fique claro o que eu vou falar, no momento da virada você não tem Hulk e Paulinho em campo, o Scarpa tinha deixado o gramado, vai anotando, Hulk, Scarpa e Paulinho. E o Bernard? Mas, Fael, o Bernard, você tá maluco, tá julgando nada. Eu sei, só que eu vou contextualizar. O Bernard veio na janela de transferências como o cara que vinha marcando gol e dando assistência, marcando gol e dando assistência lá na Grécia. Toda rodada a gente, hoje o Bernard fez mais um gol, mais um assistente. Então ele veio como uma esperança, eu tô colocando ele como um peso também de não estar em campo nesse momento, mas pela esperança que foi no momento da contratação. Fora isso, eu sei que está muito abaixo, já a gente fala mais sobre isso. E o Zaratio, campeão de tudo em 2021, extremamente importante. Repito, a gente já viu esse cara jogar muita bola, então pelo potencial eu vou colocar o Zaratio nesse combo também. Quer mais uma? O Otávio, que tem sido um dos jogadores mais regulares do Galo na temporada, ele não estava em campo também. Ou seja, eu estou jogando aqui elementos que mostram que mostram o tamanho dessa vitória no Sul. As peças que não estavam em campo, quantas vezes na história o Galo ganhou do Grêmio lá. Então você tem assim,
vários pontos para reclamar do time, para achar que precisa de evolução, mas eu preciso sempre jogar aqui também números ou contexto que valorizam a vitória, porque a internet, obviamente, ela tira da gente mais um espírito corneta que de apoio, de um certo modo, né? Você pode ver que seus grupos de WhatsApp eles ficam calados nas vitórias do Galo e quando o Galo perde é o fim do mundo. Vamos lá para mais números interessantes, então, porque eu gosto de planilhar tudo isso, cada jogo do Galo. São 1000 planilhas que eu atualizo aqui e dos últimos 14 jogos do Galo, desde São Paulo, pelo Brasileiro, para cá, quando nós tivemos, ainda não eram os jogadores que nós contratamos, eles vieram contra o Juventude, mas contra o São Paulo. Para você lembrar o período, nós perdemos de 3 para o Botafogo e logo depois veio o São Paulo. Mas a turma saiu do departamento médico, os jogadores voltaram das suas respectivas seleções na Copa América e nós então tivemos um time mais encorpado. Então desde que incorporou mais o elenco, o Milito teve 14 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Eu estou satisfeito com o futebol apresentado? Estou achando que o Galo não teve uma lista de defeitos hoje? Não. Mas eu repito, e eu preciso bater na tecla, porque a internet é feita de recortes que as pessoas optam por ver só uma parte que elas querem, e não todo o contexto. Então, o futebol está pobre, tem muito defeito, defensivo, tem jogo que é dificuldade de criação, mas tem números aqui, eu falo sempre, argumentos que o advogado do Milito usaria, né? Um desses argumentos seriam esses números agora defensivos, mas repito eu sei de todo o contexto que a gente vai debater aqui agora no jogo, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, algumas perguntas para vocês. Você, que não é tão jovem assim, porque a turma por volta dos 20 anos talvez não lembre com tanta... tinha um sentimento diferente. A gente, quando é mais novo, a gente analisa mais pela emoção o jogo, mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem lembranças mais sólidas de como foi o jogo realmente. Em 2014, quando toma 2-0 para o Corinthians lá, vou pegar anos de conquistas, nós apresentamos erros, o elenco tinha peças questionáveis. Quando a gente toma 2-0 o Flamengo lá, foi dos piores no plural? Vou arriscar não, vou aprender com meu professor de jornalismo. Muda a frase que fica melhor. Das piores atuações que já vi do Galo, que é 2-0 do Flamengo. O Lanús, a gente ganhou na Recopa lá e aqui a gente consegue perder e levar o jogo para a prorrogação ainda, e muita gente falava de como que esse time consegue tomar tantos gols do Lanús, tendo feito uma vitória fora de casa, né? Teve o jogo contra o Tijuana de atuação ruim, News Olímpia, você já falou tudo isso no pós-jogo. E eu vou repetir, porque se existisse o pós-jogo naquela época, se você pegasse as suas anotações, o que você achou daquele jogo, você certamente acharia que aquele time não está pronto para ser campeão, assim como eu acho que esse Galo agora tem problema demais para um time campeão. E eu encontrei o Renan, que é membro do canal, ele é lá de Brasília, eu estava na balada ontem, eu encontrei com ele falou, Fael, eu sou membro do canal e tal, e eu e um amigo dele, a gente estava conversando assim, tá na hora do Galo também ganhar um título desses que você vê vários times da história levando aí, sabe? Que vai aos trancos e barrancos, conseguindo ali chegar e cresce na reta final e fatura a taça. Porque já que a gente está na reta final, considero a reta final da Copa do Brasil, em que você tem aí mais 2, 4, 5 jogos, Libertadores, mais 2, 4, 5 jogos também, reta final. Você pode ir aos trancos e barrancos, mas, de preferência, corrigindo os vários problemas que a gente ainda tem. O Everson hoje, quando o Atlético ainda estava 0-0, o Everson está caído no chão, o jogador do Grêmio consegue tirar o Everson da jogada, finaliza, o Everson se recupera e faz uma defesa. Tivemos bola na trave. Com uma a mais em campo, o Atlético conseguiu tomar 2-0 com 3 volantes. O Atlético apresentou mais problema de bola aérea. Então, são inúmeros os problemas hoje, certo? Vamos numa ordem cronológica, então. O Atlético começa o jogo com o Daverson no ataque. Eu tinha muita dúvida se o Daverson era o jogador ideal para começar a partida. Por quê? Nós não chutamos no gol contra o Fluminense. Nenhuma bola. Contra o Rafael, contra o São Paulo,
o Rafael deve ter feito uma, duas defesas no máximo. Muita gente considera que foi um jogo inteligente do Atlético. A vitória, ela faz isso. Foi um jogo extremamente inteligente. Se o Lucas faz o gol de cabeça e a gente não consegue o gol, as mesmas pessoas vão destacar a pobreza na criação do Galo. Vai anotando. Contra o São Paulo finalizamos pouco. Contra o Fluminense nós chutamos no gol. Contra o Cuiabá foi uma dificuldade de criação enorme. Então eu ficava pensando, hoje contra o Grêmio, eles vão querer nessa volta para casa e para cima. Será que o Davidson não vai ser um mero espectador do jogo? Mas o Atlético fez o goleiro do Grêmio trabalhar muito. Ele estava doido para entregar o jogo. Ele estava sapecando bola para frente, espalmando bola para o lado o tempo todo. Mas hoje o Atlético fez o goleiro adversário trabalhar. O que eu esperava com a bola rolando? Que o Bernard colocasse ali a bola debaixo do braço, algo que eu cobro muito do Zarate, e falasse, Scarpinha, a responsabilidade hoje é nossa. Eu sou ídolo aqui, exigi um grande investimento do clube. Você também. O Hulk e o Paulinho não estão em campo, hoje é com a gente. Mas uma atuação muito ruim do Bernard. Aliás, da turma que o Atlético trouxe na janela de transferências, eles ainda não engrenaram. O Fausto Vera ainda está muito abaixo. Foi indicação do Milito. A gente falava, o Milito está aí, ele pode indicar peças do futebol sul-americano, de que ele acompanhou, que de baixo custo, que vão agregar para o elenco. Ele indica o Fausto Vera, o homem de confiança dele, mas que ainda não agradou, não encheu os olhos do atleticano. O Davidson também ainda não coleciona boas atuações, mas talvez a maior decepção para o torcedor atleticano é o Bernard. Eu vou repetir o que vem falando no programa de TV, principalmente no Lateral do Esporte. O Scarpa passou todo o Campeonato Mineiro capengando, terminou na reserva, chega na final do Campeonato Mineiro na reserva, questionado por parte da torcida se foi um bom investimento, se aquele futebol dele no Palmeiras não foi um lapso, um período curto, se ele não estava descendo a ladeira. Gente, isso é grande parte da torcida comentando. Então eu fico sempre com a esperança de que o Bernard pode dar a volta por cima e ser um jogador muito diferente do que tem sido nesses jogos. Eu vou deixar para falar do Palácios lá no final. O Galo largou o Campeonato Brasileiro, que é algo que eu ouço muito também? Não acho. Contra o CRB, nos minutos iniciais, pela Copa do Brasil, o Galo toma 2 gols em 7 minutos. Não era Campeonato Brasileiro. O Galo não tinha largado a Copa do Brasil. Contra o São Lourenço, no recorte do jogo ali, você tem o São Lourenço tendo várias oportunidade cara a cara com o Everson, exigindo defesaço. O Galo largou a Copa Libertadores? Não, o Galo não largou a Copa Libertadores. Só que o Campeonato Brasileiro é jogo toda semana, 2 jogos por semana, então você vai ter mais esses erros que o Atlético não tem conseguido corrigir, acontecendo com mais frequência, por isso nos passando aquela sensação de que o Galo largou o Campeonato Brasileiro. A opinião do Fael é que são os mesmos erros, né, com mais partidas. Você já tem aí quantos jogos do Campeonato Brasileiro, nem lembro qual rodada a gente está agora, mas enfim, você tem já um número bem maior do que foi na Copa do Brasil, por exemplo, que você teve só 5 partidas até agora. Então no Campeonato Brasileiro vai te passar aquela sensação, mas eu ainda vejo como um time que tem dificuldade de corrigir seus erros. A bola aérea. Tem fã de carteirinha do Camisa 12 que está em casa assistindo o jogo, o Atlético toma um gol de escanteio em jogada de bola aérea, o cara fala, Fael, lembrei de você, que enquadramento feio cortando a minha cabeça ali. Fael, lembrei de você porque o Atlético tomou mais um gol em jogada de bola aérea. Isso é largar o Campeonato Brasileiro? Não, são os erros que assombram o Atlético há muito tempo. O Atlético com um a mais em campo, o Soteldo pegando com a defesa mal posicionada ali, é largar o Campeonato Brasileiro? Não, mas é um problema que a gente viu aqui com frequência há muito tempo. Então eu conto muito que nessa data FIFA, nessa pausa agora, eu vou renovar as esperanças de que o Milito vai conseguir corrigir esses erros. O Everson impediu uma goleada contra o Fluminense. O Everson hoje salvou mais uma vez. Na hora da defesaça dele, eu printei e postei no Twitter. Teve um ângulo do Premier que mostra que foi muito mais difícil até do que pareceu. Então o Everson tem grande parte nessa vitória
Hoje, apesar de ter sofrido os 2 gols, em que ele não teve culpa também. Então, eu quero um Milito depois dessa pausa da data FIFA com um time mais regular, corrigindo parte desses defeitos. Repito, a vitória contra o São Lourenço, contra o São Paulo, contra o Grêmio, ela nos traz muita adrenalina, muita alegria. A gente vai para o paraíso, só que para não precisar contar com a sorte, porque mata-mata, contar com a sorte uma hora ou outra dá ruim. E é preciso enxugar o número de defeitos desse time. E eu sempre reforço, nós temos peças para isso. E nós temos um treinador que, por mais que a vida dele como treinador seja ainda curta, a vida como defensor dentro das 4 linhas lhe trouxe uma experiência em que ele pode entender o que está dando errado. Sofremos 2 gols hoje com bola na trave e com o Everson fazendo defesaça com um agravante de estar com 3 volantes e com um a mais em campo, parte do jogo, né? Então, eu sei que eu estou falando que o Galo não abandonou o brasileiro, mas eu estou falando mais voltado para as Copas também. Porque o mata-mata ele é muito injusto assim também com você. Um errinho seu e vai embora a Copa. E para um time que às vezes está errando muito, está deixando a desejar, aí o mata-mata ele pode ser mais cruel. Vamos pegar em ordem cronológica então. O Grêmio tem um jogador expulso, abre 2-0 e o Milito tinha que ter feito substituição já no primeiro tempo. Me lembro até de treinador. Por exemplo, o Renato Gaúcho hoje tirou um jogador depois de ter colocado ele no segundo tempo. Eu lembro uma vez no Atlético que o Luxemburgo acho que colocou o Wendel com 15 minutos de jogo, tirou ele porque percebeu que deu errado. Você pode tirar, você não precisa esperar o intervalo nessa situação. O Fausto Vera realmente não vinha agregando e me surpreendeu até quando ele tira o Otávio ali de jogo, que eu achei que ele ia deixar só o Otávio em campo. A gente não sabe sobre a questão do desgaste dele. Aliás, sobre a pausa da data FIFA, é algo que me preocupava muito. Desgaste do Otávio, do Scarpa, Saravia, algumas peças que vinham numa sequência mais pesada. Essa questão da parte física de algumas peças principais ali me preocupava demais. E agora, cara, eu acho que é a última oportunidade para você corrigir tudo e que agora é o sprint final. A gente já está em setembro. Eu vou pegar como referência para o Bernard também o Keno 2021. Fael, por que você volta no tempo? Por que você volta o tempo todo no calendário, anos atrás? Porque futebol é uma roda gigante. O tempo todo você está vivendo algo que já aconteceu. Um elenco que tem seus defeitos na formação, como em 2014, que consegue ir avançando numa Copa, por exemplo. O elenco de 2014 tinha Cezinha, Thiago Pagnussá, Alex Silva na direita, Pedro Botelho na esquerda, o Emerson Conceição jogou a Recopa. Tem mais, o Marion, Dodô, Heron na lateral esquerda também estava nesse elenco. Eu estou pegando aqui a foto do pôster na minha cabeça que eles estão em frente ao pódio. O Keno em 2021, até aquele jogo contra o Internacional, a gente é eliminado para o Palmeiras, tem um jogo com muita chuva no Mineirão, um campo pesado, umas 15 mil pessoas ainda por causa aqui da pandemia. E aí você tem o Keno a partir dali virando um novo jogador para o Atlético na reta final da competição. Teve um jogo que o time desce para o vestiário, fica só o Keno no banco, tentando entender o que está acontecendo com ele. Então quando a gente celebra o 2021, o ano mais fantástico da nossa carreira, colocando o Keno do jogo contra o Bahia no 3-2, a gente esquece que durante a temporada nós questionamos demais o Keno, seja pelo período no departamento médico, pelos jogos que pouco contribuiu. Então eu ainda confio e tenho muita esperança de que o Bernard pode girar a chave e se tornar um grande jogador aqui pra gente nessa reta final. E eu tenho batido nessa tecla na TV, na internet também, que eu fico realmente com essa esperança. Mas enfim, ele vai pro vestiário, ele faz a substituição e eu queria muito saber o que rolou nesse vestiário, gente. Queria muito saber o que rolou nesse vestiário. Porque o futebol, eu falo sempre que ele não é Alice nos Países das Maravilhas, como a gente
Deixei dando a carguinha aqui no microfone, mas ele já estava apitando de novo aqui. Dor de cabeça, erro meu. Tinha que ter carregado durante a semana, o meu ritual que eu faço de acabar o pós-jogo e carregar. Mas tá bom, tá chegando mais um microfone aqui pra gente essa semana aí pra corrigir esse problema. Falei do Keno e aí depois eu falei do vestiário. Futebol não é a lista no País das Maravilhas. Vestiário acontece de tudo, acontece muita coisa. Dedo na cara, gritaria, dedo na cara que eu falei, gente, dedo na cara, gritaria, correção. Você não chega lá e fala, ei, Leque, hoje tem resenha, deixa eu falar pra você. Aquele lance ali, nossa, se tivesse como você fazer diferente na próxima, não, cara. Vestiário, o bicho pega mesmo. Eu queria saber como foi o clima no vestiário. O fato é que entra o Palácios, que eu acho que é um jogador que ainda tem muito a evoluir. Ele precisa pegar maldade mais em algumas coisas, alguns lances de futebol, leitura de jogadas. É muito claro que o Palácios pode evoluir muito, mas o Palácios ele entra fazendo algo que quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que é sempre citado aqui. Girar o eixo do corpo, pensar, olhar mais pro gol onde você quer balançar as redes do que pro Everson. Então o Palácios começa a pegar a bola, olhar para frente e querer ali alcançar a meta, né? E com drible, jogada de linha de fundo. Eu sinto muita falta quando eu vi o Soteldo pegando, dando uns piques, dando umas explosões ali com a bola do Grêmio. Eu falo assim, puto, falta, sabe, o cara da velocidade, do drible, do ímpeto ali que vai num contra um, que vai obrigar dois jogadores do adversário a deslocar e abre espaço para outra turma lá. Então o Galo passou a ser o Palácios e o Palácios olhava para a área e o Palácios cruzava, ou o Palácios tentava dar mais um pique ali, ou o Saravia passava, o Palácios acionava. Mas ele fez isso que eu tanto peço, que às vezes falta para o time do Galo, que é pegar e virar o corpo buscando mais o gol com objetividade, querendo ali balançar as redes para lá. E não... Porque eu sei que às vezes precisa voltar no Everson para chamar o adversário, para descompactar o adversário lá atrás, para abrir espaço, para depois você ir com ímpeto para cima. Mas o Atlético às vezes tem campo para progredir e ele não faz isso. Aí vem a substituição. Scarpa por Allan Kardec. Qual foi a sua reação aí na sua casa? Conta pra mim, mas seja sincero. O que você pensou quando sai Gustavo Scarpa e Allan Kardec? E entra Allan Kardec. Eu realmente quase montei o equipamento aqui para gravar o pós-jogo e tal. E falei, chega, não é para mim isso aqui estraga minha saúde mental, não tô com medicamento aqui, segue o jogo e tal. Seja sincero. E aí é uma certa sorte do treinador, cara. Pode falar que vem tática e tal, mas contar com a sortezinha ali. E sabe quando que a gente teve muita sorte também? Com o goleiro defendendo o pênalti aos 48 do segundo tempo. Com o jogador driblando nosso goleiro e escorregando também. Aqui, ó. Flamengo, depois que a gente fez 4-1, tem uma bola ali dentro da pequena área no escanteio ali também, que quase fizeram. Então precisa contar com a sorte também. Sensação de que está pronto para ser campeão? Repito, nós não tivemos, em nenhum dos anos que nós tivemos conquistas aqui marcantes. Você fala assim, pô bicho, tá pronto. Abre 2021, não. Começou tropeçando com Fortaleza, Chapecoense, Santos, cai pro Palmeiras e vem sempre os mesmos questionamentos, né? Cara, não tô feliz mesmo com o futebol apresentado pelo Atlético, não tô. Que fique claro isso, às vezes eu tenho medo que a adrenalina pós-jogo passe essa impressão. Acho, e bati muito nessa tecla aqui, que precisa enxugar a lista de erros, e o problema é que a gente vai jogo após jogo com os mesmos erros aparecendo. Mas a gente precisa valorizar que em 14 jogos, ali são 2 derrotas, com o dever de casa sendo feito na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, tendo um tempo para respirar agora, para recuperar. O Hulk passou o período aí de suspensão do Paulinho também, né? A gente fica meio que na torcida e com o coração para o Milito corrigir essa questão, certo? Bom, sempre que eu
aconteceu umas 3 vezes esse ano. Sempre que eu regravo o pós-jogo, eu fico com a sensação de que ele ficou pior do que o primeiro. Eu vou tentar recuperar o primeiro. Se eu não conseguir encaixar, montar um Frankenstein entre os dois, colocar o que ficou sem áudio no primeiro, encaixar com o início desse aqui, vai um completo só. De qualquer forma, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final desse pós-jogo. Fui, tchau! Semana abençoada para vocês.